Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula do dia 21 de setembro de 2021. Nessa aula, nós vamos ver os slides a partir do slide 9 até o slide 20. Pessoal, então antes aqui, agora a gente tem uma turma no WhatsApp, tá? Quem não está nela ainda, por favor, entrar, que aí lá a gente pode conversar de forma mais rápida, tá bom? Quem preferir pode se comunicar comigo através deste e-mail. Pessoal, então a aula de hoje é uma introdução aos sistemas abertos. A gente vai ver um pouquinho da história do Linux, das distribuições existentes, um pouquinho da diferença entre o Linux e o Windows e falar um pouquinho sobre os comandos Linux. Porque os comandos, basicamente, o Linux, ele é o tempo todo a gente falar de linhas de comandos e tudo é feito através de comandos. Então, ao contrário do Windows, que sempre tem uma janela ali, um botão para clicar, uma interface gráfica um pouco mais intuitiva, o Linux ele é baseado em comandos, em linhas de comandos. Então eu vou começar a falar um pouquinho desses comandos, dos comandos mais conhecidos em Linux, para que vocês já se ambientalizem com esse sistema aberto, que é o Linux. Tá bom? Então tem uma parte mais teórica da aula e uma parte mais prática, que são esses comandos Linux. Pessoal, então aqui, falar um pouquinho do Linux, eu coloco aqui GNU, que vocês já vão entender, tá? Essa é a referência que eu utilizei. Então, o que é esse GNU barra Linux? O Linux, ele é o núcleo, ou em inglês, o kernel do sistema operacional. O que significa isso? O Linux é como se fosse o coração do sistema operacional. Ele consegue fazer a comunicação entre o hardware e o software. Tá bom? Então é através dele que eu consigo acessar, fazer a ponte entre o hardware e o software. Ele é responsável pelo funcionamento do computador. Só que ele não trabalha sozinho, tá? Eu preciso do Linux e também de uns programas escolhidos pela equipe que desenvolveu aquela distribuição Linux, tá bom? Então ele é o coração do sistema operacional, mas ele não trabalha sozinho. Eu tenho que ter programas junto dele. E por que eu estou colocando aqui GNU Linux? Tá? É, Normalmente a gente só fala Linux direto, tá? Mas o Linux é só o kernel do sistema operacional e eu tenho os programas que interagem com esse kernel. Tá? E esses programas que interagem com o kernel, eles foram criados por essa fundação aqui, GNU, tá bom? Então, por isso que o certo é a gente colocar GNU barra Linux, tá? Porque eu tenho um Linux acrescido desses programas que foram criados por essa fundação, beleza? E o que a gente ouve falar muito, né, é sobre o termo distribuição. O que seria distribuição? Tá? Então eu tenho lá o Ubuntu, tenho o Fedora, tenho o Debian, tenho o OpenSUSE e assim por diante. Então existem várias distribuições do Linux, tá? Mas o que seria uma distribuição? Uma distribuição é a composição do kernel, tá? E dos programas escolhidos pela equipe que desenvolveu aquela distribuição, tá? Então, assim, vocês devem estar se perguntando por que existem distribuições diferentes, tá? A ideia por trás do Linux é a mesma, tá? Só que cada equipe que desenvolve cada uma das distribuições tem suas preferências, tem um foco maior no usuário, um foco maior em segurança e assim por diante, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar qual das distribuições vocês devem escolher, beleza? Continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho da história do Linux. Então, o Linux ele tem origem no Unix, tá? Esse Unix aqui, ele é um sistema operacional multitarefa, ou seja, você consegue fazer várias tarefas simultaneamente, e multi-usuário, vários usuários conseguem acessar o seu, a sua máquina, né, via telnet, simultaneamente, tá? O surgimento do Linux, como que surgiu o Linux? A história é bem interessante, tá? E ao mesmo tempo um pouco, vamos dizer assim, um pouco viajada demais, tá? Surgiu em 91, tá? Aqui tem se não me engano, é um programador finlandês, Benedict, tá?
ele enviou mensagem para uma lista de discussão na internet. Então existem essas listas na internet, né, onde a gente sempre manda alguma dúvida de algum trabalho de programação, algum código que não está funcionando, e ele mandou lá em 91 uma mensagem para uma lista de discussão na internet. Olha a mensagem que ele mandou. Estou fazendo um sistema operacional free, tá, como passatempo. Então ele estava lá à toa e falou assim, vou fazer um sistema operacional. Por quê? Porque o sistema operacional da época, ele não era muito bom, tá? Então ele quis fazer um sistema operacional que fosse melhor. E aí nessa lista de discussão na internet, alguns acadêmicos, né, alguns programadores, compraram a ideia dele. Então esses acadêmicos, esses programadores, começaram a trabalhar nesse projeto. E qual que é a ideia? Então cada programador que obtivesse uma melhoria nesse sistema operacional, ele distribuía essa melhoria pela internet e imediatamente essa melhoria é integrada ao núcleo do Linux. Tá? E aí vem exatamente do princípio do Linux hoje. O que o Linux é? Ele é desenvolvido por programadores de todo mundo. E o seu código-fonte ele é aberto. Então qualquer pessoa pode ter acesso ao código-fonte e fazer melhorias. Tá? Então estou contando essa história para vocês só para vocês entenderem que se o Linux é assim hoje, é porque ele foi criado dessa forma, tá? De ter o código aberto, código-fonte aberto, dos programadores voluntários, de todo mundo mexendo nele, e de ser gratuito também, tá bom? Então a história de como ele surgiu bate exatamente com o que ele é hoje, beleza? Bom, o próximo aí é algumas diferenças, tá? Não são todas, algumas aí que não estão aqui a gente vai saber mais para frente, né, no decorrer da disciplina, mas algumas delas são as seguintes. O Linux tem acesso completo ao sistema, então tem acesso ao código-fonte do sistema, tá? E dos programas também, quase todos eles. Já o Windows não possui código-fonte disponível. No Linux a gente pode fazer tudo sobre a linha de comando. Ele foi feito para isso, para ser trabalhado em linha de comando, tá? Já o Windows, a linha de comando não é muito útil, tá? Então essa é uma diferença gritante aí entre as duas aqui, tá? Entre os dois sistemas operacionais. Outra diferença é que o Linux é gratuito, tá? Você pode baixar ele sem pagar nada. Já no Windows é necessário comprar uma licença, beleza? Então essas são algumas das diferenças aí. E as distribuições. Então tenho algumas aqui, ó, que eu confesso que eu não conhecia, tá? Ubuntu eu já trabalhei, OpenSUSE também. Atualmente eu trabalho com Ubuntu, tá? Tem o Debian, tem outras aqui, tá? E a primeira pergunta, qual escolher? Bom, cada uma tem suas particularidades, tá? Então a equipe que desenvolveu pensou em algum objetivo como objetivo principal. Então vocês podem escolher de acordo com o que essa equipe que desenvolveu cada distribuição pensou, tá? Mas o que eu quero que vocês comecem a pensar é o seguinte: não importa qual distribuição que você baixe, ou até mesmo não importa com que distribuição você vai trabalhar. O importante é você entender, né? Qual que é a base, como que funciona o Linux, independente da distribuição, tá? Então, como que são os comandos? Para que servem os comandos? Independente se tem uma letra diferente de uma distribuição para outra em relação a algum comando, a ideia central é a mesma, tá bom? Então o importante é isso. Vocês tenham conhecimento, né, de como funciona o Linux. Porque aí qualquer distribuição que você venha utilizar, você vai conseguir mexer facilmente, tá bom? Como fazer o download? Então vocês podem ir na própria página aí de cada distribuição e fazer o download, tá? Da imagem ISO que a gente fala. Na nossa disciplina, quem quiser baixar, quem quiser mudar a máquina para o sistema operacional Linux, pode mudar, tá? Mas a ideia nossa é usar uma máquina virtual. Então, através da máquina virtual, vocês vão poder estar no próprio Windows e criar uma máquina virtual em alguma dessas distribuições aqui, tá bom? Qual das distribuições? Eu não tenho preferência, tá? Então, se vocês tiverem alguma preferência, a gente pode trabalhar nisso, ou depois a gente escolhe o Debian ou o Ubuntu, qualquer uma delas, tá? E aí, essa parte de máquina virtual, a gente vai ter uma aula disso, tá? De como instalar, como configurar, então não se preocupem com isso agora, ok? Bom,
A segunda parte da aula é um pouquinho sobre os comandos Linux, ok? Tô pulando um pouquinho de coisas aqui, tá? Mas eu acho importante para vocês irem se ambientalizando com o que é o Linux. O Linux é baseado em comandos o tempo todo, tá? Então eu vou explicar alguns deles, beleza? Depois a gente vai ver como que funciona mais para frente nas próximas aulas, tá? Mas só para vocês perceberem como que é a ideia do Linux. Aqui a referência, tá? A referência bem atualizada dos 35 comandos Linux que todo usuário deve conhecer. E aqui a motivação de se saber esses comandos. Então, se você está pensando em usar o Linux, aprender linhas de comandos básicos do Linux é uma das principais coisas que você deve saber. Então, aqui eu listei os 35 comandos Linux, tá? Que estão aqui nessa referência, beleza? Então, comando pwd, comando cd, comando ls e assim por diante. Hoje a gente vai ver apenas esses 7 aqui, ok? Esses 7 não, esses 9. Pessoal, comando pwd. Primeira coisa que vocês têm que saber aí, ó. Normalmente o comando está abreviado, tá? Ele significa alguma coisa que está em inglês, tá? Por exemplo, esse daqui, P é de print, W working, D directory. Então, o que quer dizer? Esse comando ele serve para imprimir o diretório de trabalho atual, tá? Imprimir o diretório que eu estou trabalhando, beleza? Se eu colocar aqui, ó, o comando pwd, olha lá, pessoal. Então, eu estou trabalhando nesse diretório aqui, tranquilo? Pessoal, o comando cd, ó, o que significa cd? Change directory. Então, trocar diretório, mudar diretório. Qual que é a definição dele? Mudar o diretório atual de trabalho para um outro diretório. Então, por exemplo, pessoal, estou nesse diretório atual. Se eu colocar cd espaço ponto ponto, ele vai ir para o diretório anterior. Se eu quiser imprimir qual que é o diretório que estou trabalhando agora, eu estou trabalhando no diretório /home, tá bom? Esse comando cd aqui, ele pode ser tanto para voltar um diretório como para avançar um. Então, se eu colocar cd Mateus, eu volto a esse diretório aqui. Tranquilo? Tá. Então, percebam aqui, que a sigla aqui, né, ela quer dizer, ela é bem intuitiva. Então, se você conseguir entender que o D é de directory e o C é de mudar, vai ficar mais fácil entender os comandos. Esse próximo comando aqui, ó, ls, é uma abreviação de list, beleza? Então, list vem de listar, que é listar alguma coisa. Que é listar os conteúdos em um diretório. Então, se eu colocar aqui o ls, olha lá, pessoal, ó, ele foi lá na minha pasta home/Mateus e listou todos os conteúdos que eu tenho lá, todos os arquivos e subdiretórios. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, ó. Então, vamos lá. Olha lá, pessoal. Então, ó, pasta pessoal, né? Eu tenho todos esses arquivos aqui. Vamos testar aqui, entrar nessa pasta tabelas. Então, eu tenho 2 arquivos aqui. Se eu mudar para cd tabelas e listar, eu tenho exatamente esses 2 arquivos, ó. Então, atualmente, eu estou nesse diretório aqui, tá? Se eu colocar um pwd, eu estou nesse diretório, nessa pasta chamada tabelas. E aí, se eu der um ls, vai listar o que eu tenho nessa pasta tabelas. O que eu tenho nesse diretório tabelas? Eu tenho esses 2 arquivos aqui. Perfeito? Tá, vamos continuar ali então no slide. Próximo comando aí, ó, o comando cat, tá? Ele é uma abreviação de concatenate, tá? Concatenate a gente tem, no português é concatenar. Concatenar significa juntar uma coisa com a outra, tá? E no Linux, esse comando ele serve para várias coisas. Uma delas é para visualizar o conteúdo de um arquivo. Então, se você, por exemplo, vamos lá na pasta, ó. Se eu clicar aqui normal, tá? Para abrir, com o editor de texto, deixa eu ver se já abriu. Abriu, tá? O conteúdo do arquivo. Mas eu posso usar o comando cat aqui, ó.
Então, cat e o nome do meu arquivo. Então, por exemplo, tabela doador.php. Olha lá, pessoal. Então, ó, eu consigo visualizar o conteúdo daquele arquivo pela linha de comando. Tranquilo? Outra atribuição aqui é juntar dois arquivos, né? Que é a ideia de concatenar. E a outra é de criar um novo arquivo. Beleza? Comando CP. Comando CP, olha só, a abreviação de copy, que quer dizer o quê? Copiar um arquivo. Beleza? Então, eu posso copiar um arquivo. Por exemplo, copiar o arquivo tabela doador.php, tá? E aqui eu escolho para onde que eu vou copiar. Então, por exemplo, home Mateus. Está copiado esse arquivo tabela doador.php para a pasta Mateus. Vamos ver se deu certo. Vamos voltar aqui para a pasta pessoal, que seria a pasta Mateus. E aqui está o arquivo copiado. Então comecem a observar aí, pessoal, que é tudo muito rápido. Tudo feito via linha de comando, tudo muito rápido. Tá? Tem esse comando, desculpem, comando mv, abreviação de move, né? Que é para mover o arquivo ou renomear o arquivo. Vamos fazer o seguinte. Então vamos... outro comando, tá, que eu vou ensinar para vocês é o clear, para limpar o terminal aqui, ó. Beleza? Vou listar de novo os conteúdos, os arquivos que tem na minha pasta tabelas, tá? E eu vou querer mover esse arquivo. Vou querer mover esse arquivo da pasta tabelas para a pasta Mateus. Então, vamos testar, ó. Comando mv tabela donatário.php. Vou mover para esse diretório aqui, ó. Pronto. Vamos ver se foi movido mesmo. Ó, na minha pasta tabela só tem esse daqui agora. Beleza? Vamos ver lá na pasta Mateus. Tá aqui, ó. Pasta Mateus agora está com esse arquivo. Tá bom? Bom, uma outra utilização é para renomear o arquivo. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Primeira pergunta para vocês. Tá, mas quando que eu vou saber que eu estou movendo? Quando que eu vou saber que eu estou renomeando? Se eu estou movendo, o primeiro aqui é um arquivo, o segundo é um diretório. Se eu estou renomeando, os dois vão ser nomes de arquivos. Em outras palavras, vamos lá, ó, mv tabela doador.php. E agora, vai vir um novo nome ou vai vir um diretório? Se eu colocar aqui, ó, tabela renomeada.php. Veio um novo nome, então eu estou renomeando aquele arquivo. Se eu der um ls, observem que o nome do arquivo foi alterado. Tranquilo? Bom, e os próximos três comandos aí, ó, mkdir, então make directory, fazer diretório, ou seja, criar um novo diretório. Vamos testar ele. Vamos criar um diretório dentro desse diretório tabelas. Então, mkdir novo diretório. Vamos ver se deu certo. Olha lá, pessoal. Foi criado um novo diretório. Beleza? O rmdir remove, tá? É para remover um diretório. Vamos ver se a gente consegue remover um diretório. rm de remove, dir de directory, diretório, novo diretório. Vamos ver se foi removido. Olha lá, pessoal. Então foi removido. E o último comando aqui é o rm, tá? O rm vem de remove, tá? Aqui serve para remover arquivos e eu também consigo remover diretórios, tá? Mas a princípio vamos se preocupar apenas em considerar ele para remover arquivos. Então eu vou querer remover esse arquivo aqui. Como que eu vou usar esse comando? rm tabela. Aqui para autocompletar, tá, pessoal? Eu posso usar o tab, ó. Aí ele já completa ali para mim o que está faltando. Pronto, ó. Então removeu o arquivo, ele não está mais aqui. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Os comandos aqui foram feitos apenas para vocês irem se adaptando com o Linux, tá? Não precisem se preocupar tanto com eles ainda, beleza? Bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais, pessoal!